que vocês acharam aí desse bloqueio? O Twitter, mais uma vez, agindo, Foi né? uma ação judicial. Mas atendendo o pedido judicial. Com uma ordem certeza um judicial. pedido judicial. Mas esse debate sobre a transparência das redes sociais, ele é corriqueiro aqui no nosso programa, né? Há uma necessidade, porque a gente fica sempre vendo um sendo bloqueado, o outro não sendo, tem um peso, uma medida diferente, dois pesos, duas medidas, né? E mais uma vez, Paulo, aquela reclamação de que apenas conservadores que são punidos. Ô, Guga, são mais você acha banidos. que só gente de direita é perseguida nas redes sociais? Sem dúvida. Não, eu acho que a maioria das teorias de conspiração que hoje são jogadas nas redes, elas vêm de grupos da extrema-direita, mas eu acho que na esquerda também tem, só que a extrema-direita é muito maior a reverberação disso nas redes, porque eles são maiores nas redes, eles têm muito mais influência hoje do que outros grupos. E a gente vê hoje uma extrema-direita que está, sim, fazendo uma narrativa contra a ciência, né? Uma narrativa negacionista que muitas vezes desinforma. Quem está desinformando hoje, muitas vezes, são esses grupos de extrema-direita. Mas é óbvio que na extrema-esquerda, no centro, na esquerda, na direita, tem grupos que fazem esse tipo de trabalho também. O Luciano Hang, ele está sendo investigado. Tem uma investigação no STF que corre lá contra um grupo que ele faz parte, que estariam patrocinando atos antidemocráticos, que estariam ameaçando a democracia, enfim, e que estariam espalhando desinformação, fake news. E foi uma decisão do Alexandre de Moraes, foi por conta dessa decisão dele que o Twitter se viu obrigado a suspender a conta do Luciano Hang, né? Foi uma obrigação, foi imposto pela justiça, não foi porque o Twitter decidiu. O Twitter poderia decidir, porque o Twitter é uma empresa privada que pode fazer o que quiser, mas dessa vez, nesse caso, foi uma decisão da justiça, já que ele está sendo investigado. Ninguém entendeu muito bem o motivo. Foi um vídeo, parece, que ele replicou de um neurocientista que dizia que vacinar criança pode desenvolver câncer. É um absurdo você espalhar uma bobagem dessa, uma informação completamente fora hoje de qualquer realidade científica, e ele estava espalhando esse vídeo. Foi por conta disso. Eu acho que deveriam suspender a conta do neurocientista, né, primeiro. E não de quem retweetou Mas você não apenas. acha... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que esse excesso de interferência, essa coisa de você ter aí um tribunal que julgue isso, seja qual for, eu me refiro ao tribunal, mas não o judiciário, mas você ter ali um corpo que faça algum tipo de comando aí dos conteúdos que vão ser colocados, de aceitação ou negação desses conteúdos, você não acha que isso é muito perigoso? Aqui no Brasil, a gente não tem a liberdade absoluta de expressão, a gente tem alguns limites, não é igual nos Estados Unidos. Lá, pela lei de lá, não valeria esse tipo de prisão, nem, por exemplo, a do Alan dos Santos, né, que está foragido, foi decretada a prisão, ou a do Daniel Silveira, isso não aconteceria lá, porque lá eles têm uma liberdade absoluta para se expressar e você pode ser a favor, por exemplo, do nazismo, você pode fazer uma passeata nazista e você vai ter a polícia protegendo essa passeata, como já aconteceu, né, um prefeito negro em Nova York colocando a polícia para proteger uma passeata a favor de um discurso nazista. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essas regras que a gente não é a favor de uma liberdade absoluta. A não ser que mude a lei, você não pode atropelar alguns limites, como, por exemplo, fazer apologia ao nazismo, ou fazer apologia à pedofilia, ou incitar algum tipo de crime de ódio. E, enfim, o Luciano Hang, segundo a nossa justiça, ele está ultrapassando alguns desses limites. O que a gente pode discutir é em que pontos ele ultrapassou ou não. Eu também não sou a favor de você ter um controle rígido. Eu acho que a gente tem que ter casos muito excepcionais onde a justiça atue realmente para calar a pessoa. Perfeito. Fala, Vini. Ô, Paulo, só para incorporar na nossa discussão, o Guga trouxe aí a informação de que foi um pedido do Alexandre de Moraes, esse bloqueio da conta do Luciano Hang, e ontem o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Gazeta Brasil, voltou a atacar dois ministros do STF, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. A gente tem um trechinho dessa crítica do Bolsonaro, vamos ver. Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão. O que eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, pô. Querem o Lula presidente, né? Então nós sabemos que o que acontece no Brasil. Agora, na mão grande, isso não pode prosperar no Brasil.
O que de bom fica nessas medidas arbitrárias todas, não só por parte desses dois ministros, bem como por parte de governadores e prefeitos que fizeram lockdown no Brasil todo, o povo sentiu o peso pesado que é uma ditadura. Pois é, Paulo, e aí o Bolsonaro também falou que o Luiz Roberto Barroso entende de terrorismo e que o Alexandre de Moraes sempre age fora da Constituição. O Adriles, e o Alexandre de Moraes vai presidir a eleição nesse ano. O Alexandre de Moraes é o homem que tem prendido, cerceado, perseguido, sem o devido processo legal, pessoas ligadas ao bolsonarismo, pessoas ligadas à direita brasileira, pessoas conservadoras. Ou seja, por um princípio progressista, e aí o Guga tem razão, a maioria do povo, que é representada nas próprias redes sociais, que são a tradução da voz do povo, é conservadora. O progressismo que se instala dentro do judiciário, dentro das elites intelectuais, das elites universitárias, quer impor de cima para baixo uma opinião hegemônica. Essa opinião hegemônica dentro desse progressismo, que não é opinião popular, é colocada de cima para baixo através de redes sociais e do próprio sistema judiciário que tem perseguido pessoas, impondo inclusive uma opinião pseudocientífica, inibindo a possibilidade de tratamentos imediatos, a possibilidade de contestação de uma vacinação em massa infantil, a possibilidade de investigação de sintomas adversos de uma vacinação, que a gente sabe que é a melhor forma de debelar a Covid-19, mas existem casos turvos que a gente não tem conhecimento. A mãe do Bruno Graff, que morreu, infelizmente, uma exceção, eu volto a dizer, da vacina, que era um homem saudável, foi banida também do Twitter. Então, existe um conluio, entre aspas, entre o judiciário brasileiro, especificamente, e as redes sociais que já fazem esse tipo de ditadura de uma opinião hegemônica única, que seja progressista, adequada ao modelo de vida, inclusive do ponto de vista pseudocientífico, na pesquisa de uma doença que ainda é nova. Ou seja, um tipo de banimento de pessoas, de perseguição de opinião, de perseguição de pessoas, que se coloca dessa forma. E quando o Bolsonaro fala de Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE, esse homem que tem perseguido pessoas, que tem falado que disparos de massa da tia do WhatsApp podem levar à cassação de um candidato, existe sim uma tendenciosidade na própria justiça brasileira, que coloca, por exemplo, o Barroso, que faz elogios ao Batiste, o terrorista que matou 4 pessoas, e ao João de Deus, estuprador em série, é um homem que quer regular as redes sociais falando em tipificações absurdas como fake news. Okay. Fake news é dizer que o Batiste não era terrorista e que o João de Deus era um bom homem. Fake news perpetradas pelo ministro Barroso. Ou seja, o judiciário impõe goela abaixo um modelo de opinião e, por isso, persegue, cala e prende. Ô Zoe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a falar com o Luciano? Não, essa semana não falei com ele, mas trouxe aqui o que a assessoria, né, de imprensa dele falou. Infelizmente, a nossa liberdade está sendo cerceada, Paulo. Questionar virou crime. Pensar diferente virou crime também. Então, você não pode questionar sobre a vacinação para criança, você não pode trazer outro ponto de vista, porque aí você é censurado. E ele não espalhou nenhuma fake news, ele não atacou ninguém. Tá? Ele não merecia ser banido da rede social. Olha aqui o que a imprensa, a nota, né, que ele mandou para a imprensa fala. Ele compartilhou um vídeo do Dr. José Augusto Nasser, que é neurocientista e cirurgião neurológico, PhD, mestre e doutor em neurociências, falando sobre a vacinação de crianças. Por isso, o Luciano foi banido. Por compartilhar um vídeo de um doutor, de um neurocientista, né, que estava falando sobre a vacinação para criança, fazendo um alerta para essa vacinação em criança, que ninguém tem certeza o que pode causar no futuro, né, para essas crianças. Infelizmente, a gente vê no Brasil, nesse país, que o STF, que é quem deve zelar pela Constituição, que é quem deve zelar pelos direitos, né, e garantias fundamentais das pessoas, é quem não as respeita. O Vini falou que o presidente Bolsonaro atacou, né, o STF, os ministros do STF, mas ele não atacou, ele fez críticas. Tá? E criticar. Ele defendeu um terrorista e disse que o terrorista é inocente. Mas eu não estou julgando se ele está certo ou não, mas é um ataque. Ele fez uma ironia. O Bolsonaro, como presidente da República, tem que fazer críticas, sim, às arbitrariedades do STF. O presidente está vendo que as liberdades individuais estão sendo tolhidas. E ele, como presidente, tem sim que se impor e tecer essas críticas ao STF e alertar as pessoas sobre o que está por vir. Porque se você compartilha
compartilha um vídeo na internet sobre vacinação e por isso você é banido, desculpa, mas a gente não está vivendo mais numa democracia plena. O Guga, você acha que o presidente tem que criticar mesmo os ministros? Primeiro, só um reparo, o vídeo do neurocientista dizia, a Zoe fala que a gente não sabe o que vai acontecer com as crianças no futuro, mas o vídeo diz que a vacina pode desenvolver câncer. Pode. Que não tem... Pode. Não Eu pode. acho um exagero também, exagero retórico. Pode. Mas pode. Ninguém, a vacina pode desenvolver qualquer coisa. Até 2024, Guga, a gente não vai saber o que as vacinas vão ocasionar. Eu acho até 2024. Peraí, só um minuto. Vamos organizar aqui. Fala, Guga. A OMS, a ciência... eu vou passar para você. Os jornalistas tiveram, inclusive, que fazer uma matéria dizendo que era uma fake news o que o neurocientista estava divulgando. Isso antes, inclusive, da suspensão da conta do Luciano Hang. Já tinha saído uma matéria, a imprensa teve que explicar que era mentira. Isso é mentira. Não há nenhum estudo que diga que vacinar a criança possa levá-la a desenvolver câncer. Isso é um absurdo, é uma hipótese estilo dizer que pode virar jacaré. É o mesmo tipo de chute. E aí, a gente pega uma fake news dessa que está sendo espalhada, tira do ar, tem que ser tirada do ar. Tem que ser no mínimo dito. Não foi tirado o vídeo, foi tirado da conta da pessoa. Mas o vídeo não foi tirado. Foi tirado só o Hang. É isso que então é mais estapafúrdio ainda. Pô, mas aí deixa o vídeo, e a mensagem do site faz o menor sentido, então. Ô, Guga, aí me ajuda, né? Não faz sentido. Como é que você deixa o vídeo no ar? Eu comentei isso no início. Pra mim, o correto seria ir pra cima do cara. Agora, como o Hang já tem um processo contra ele, foi mais fácil, menos burocrático pra justiça ir pra cima do Hang. Adriles em seguida. Mas isso é o que aconteceu. Guga, você está exatamente corroborando a teoria. Eu acho que é irresponsável dizer que a vacina pode causar câncer. Ela pode causar um tanto de sintoma adverso. Você afirmar categoricamente que existe pesquisas conclusivas nesse sentido é horrível. Que se bana, que se mostre como informação insegura o vídeo do sujeito. Agora, você pegar o portador da mensagem, o mensageiro, que é o Luciano Hang, que está tentando estabelecer um princípio de diálogo, de discussão em relação à ciência, exatamente traduz de maneira clara que existe uma perseguição a hostes bolsonaristas, a pessoas que apoiam o presidente, a pessoas conservadoras, baseadas em inquéritos ilegais de supostas fake news, sendo que fake news é aquilo que o juiz não acredita. Quando você impõe de cima para baixo, mais uma vez, uma opinião progressista e quer enfiar a goela abaixo dentro das redes sociais, você está fazendo uma política de censura. Censura e massacrando a liberdade de expressão das pessoas por um princípio fisiológico de pra gente fechar, por favor. Olha, eu quero que alguém cite para mim, por favor, no Código Penal, onde que está escrito lá que existe crime de opinião e de fake news. Não existe. Como o STF está inventando. Que bom que pelo menos isso não admite que é fake news. Isso não te preocupa, Guga? Que bom. Que bom. Que a justiça brasileira está inventando o crime? Mas segundo a cabeça deles? No meio de uma pandemia, uma pessoa desinformando e ajudando essa pandemia a se espalhar... E a vacina é tão segura, por que quem está fazendo a vacina não se responsabiliza? É fake news. E espalhar a pandemia é Porque crime. a Anvisa falou que até 2024 a gente não vai saber os efeitos da vacina. Turma. É muito simples, é crime espalhar pandemia. E como você sabe que é fake news? Me prova que é fake news. Que bom que você admite. Me prova que é fake news. Dizer que é câncer, nenhum Estado está querendo se responsabilizar pelos efeitos colaterais no futuro dessa vacina. Pode virar jacaré também, Zoe? Guga e Zoe, só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão muito nervosos hoje, mas a gente gosta, a audiência gosta disso. A gente vai tomar um rápido café.